Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e este é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Satisfação imensa do meu coraçãozinho de poder estar aqui mais uma vez com vocês para a gente juntinho meditar na poderosa, maravilhosa e gloriosa Palavra de Deus. Hoje a gente parou aqui no livro de Josué, no capítulo 3, a parte 1. Este é Josué capítulo 3, parte 1, episódio de número 892, 11ª temporada, que define 11ª temporada, quer dizer que nós estamos no 11º livro da Bíblia, e até aqui nos ajudou o Senhor. Muita alegria, satisfação pela sua audiência, sua paciência. A gente traz aqui para você uma bagagem de mais de 30 e sei lá quantos anos que estudamos e aprendemos, ensinamos a palavra de Deus. Se debruçamos sobre muitos outros comentaristas que dedicaram vidas inteiras a comentar o texto sagrado. E é isso. Um comentário bíblico em áudio disponível para você na World Web Wide Internet gratuita, de forma gratuita, para você refletir, meditar, se edificar, ser renovado pelo poder da palavra de Deus. Hoje vamos falar da conquista de uma terra fértil no livro de Josué. A gente está falando bastante sobre Josué, o que deu continuidade ao trabalho de Moisés, a missão de Moisés, que era levar o povo até a terra prometida. Moisés morre, Josué assume a missão e a gente vê Deus agindo e trabalhando no cumprimento da sua promessa. E isso também a gente traz muitas lições preciosas aplicáveis à nossa vida diária, aos dias de hoje, tá bom? Então vem comigo. Convida mais gente, compartilha esse trabalho, seja um instrumento também para que essa palavra se espalhe até os confins da terra. Já tem 91 países aí, mais de 5 continentes. Nós temos aí na Amazon Music, no Spotify, no Deezer, One Republic, em tantos outros distribuidores, no YouTube, esse trabalho sendo espalhado e abençoando milhares de vidas. Josué 3,3 diz assim: e deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Neste momento decisivo, quando o povo de Israel estava prestes a entrar no grande conflito que garantiria a posse da terra prometida, foi dada a ordem para se reunirem ao redor da Arca da Aliança como seu estandarte. Isso indica a grande verdade central da história de Israel. O foco de sua vida nacional é a lei de seu Deus. É por ela que deve lutar e vencer, e não meramente para obter a posse de uma terra rica e desenvolver seus recursos materiais. Em sua fidelidade, a Arca da Aliança reside, além disso, o segredo de seu sucesso. Essa memória sagrada de sua fé religiosa deve ser seu grande ponto de convergência no dia da batalha. Este é um princípio aplicável ao povo de Deus em todas as épocas, e igualmente verdadeiro para a sua vida individual ou coletiva. Para a humanidade em geral, assim como para Israel, existem 2 aspectos em todas as grandes fases de sua história. Um direto temporal, terrestre, como a conquista de uma terra fértil para Israel. O outro, mais elevado, mais abrangente, mais divino, o cumprimento de um propósito divino, a integração no plano da redenção. Tal era o duplo significado.
para os descendentes de Abraão, da conquista da terra prometida, a terra na qual seus destinos religiosos seriam cumpridos, onde a Arca da Aliança encontraria seu lugar de repouso e se tornaria o centro da teocracia. Assim é em todas as nossas vidas. Tudo o que nos acontece em nossa vida privada e doméstica tem uma dupla importância. Tem um aspecto terreno, é o casamento, o nascimento dos filhos, a aquisição ou perda de bens, que afetam principalmente nossa condição temporal. Mas estes mesmos resultados têm um lado celestial. Eles influenciam a vida interior, superior e ajudam a concretizar nossos destinos eternos. Sua verdadeira intenção é desenvolver nossa vida superior e estabelecer em nós o reino da justiça, do qual a Arca da Aliança era o emblema para todos os israelitas. Não basta acreditarmos na realização de nosso destino superior por meio dos eventos da vida. Nós mesmos devemos auxiliar diretamente no seu cumprimento. Devemos fazer disso nossa primeira consideração e nos unir em torno da Arca da Aliança para lutar as batalhas do Senhor. Este é o nosso dever, como membros, ou para falar com mais precisão, como soldados da Igreja de Cristo. A mesma obrigação ela recai sobre nós em nossa vida individual, em todas as suas variadas fases. Nosso objetivo deve ser manter erguida nossa sagrada bandeira e nos comportarmos valentemente em todas as circunstâncias como soldados de Cristo. Levemos para toda a nossa vida o pensamento da imortalidade. Estejamos sempre vigilantes, sempre lutando, e que a Arca da Aliança, a presença de Deus, seja o centro de toda a nossa vida pública e privada. Às margens do Jordão, os israelitas estavam acampados e o mandamento do texto ressoava em seus ouvidos: santificai-vos. Esta seria a preparação do povo para o presente de Deus entre eles. Provavelmente a injunção dizia respeito mais aos corações do que às vestes e aos corpos do povo. Invocavam a seriedade de comportamento condizente com a solene cerimônia do dia vindouro. Um exame de consciência, uma recordação dos fatos de sua história passada, um lamento por suas numerosas transgressões e uma resolução de dali em diante servir ao Senhor. Acreditamos que, ao nos esforçarmos para apurar as razões que motivaram o conselho do texto, estaremos meditando sobre verdades proveitosas para as nossas próprias almas. A santificação os prepararia para contemplar a presença manifesta de Deus. Emblemas, rituais e preceitos eram incessantemente empregados para lembrar os israelitas da santidade de Deus. Eles deviam observar as normas sanitárias porque o Senhor teu Deus anda no meio do acampamento. Antes que suas ofertas pudessem ser aceitas, eles precisavam se purificar com ofertas. E, acima de tudo, eram excluídos do tabernáculo onde Deus habitava e somente o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo uma vez por ano. Ora, cada prodígio era a vinda especial de Jeová ao meio de Israel. Embora realmente presente nas incessantes operações da natureza, era na ocasião do milagroso que Deus parecia remover o véu e se aproximar pessoalmente. Daí a necessidade dos israelitas serem santificados. A santidade consome a impureza como a luz destrói as trevas. O povo precisava se preparar para estar na glória da presença de Deus. Assim foi exigido na aparição do Todo-Poderoso no Sinai, antes da chuva de codornizes e também depois na batalha de Ai. Caso contrário, o Senhor irromperia sobre eles.
Embora não estejamos sob o terror da lei, a reverência nos convém ao nos aproximarmos do Pai dos nossos espíritos. Não nos precipitaríamos de forma imprudente na comunhão com Ele, nem cairíamos na leviandade enquanto ajoelhados. Também para nós, há momentos em que devemos nos santificar para a manifestação especial do divino. O pecado entre os cristãos é um dos principais obstáculos à realização de sinais e maravilhas em nome de Jesus. A santificação os prepararia para apreciar a grandeza do milagre. Assim como no caso das obras poderosas de Nosso Senhor, essas maravilhas do Antigo Testamento não foram realizadas simplesmente para auxiliar os homens em suas dificuldades e fraquezas, mas para exercer uma influência ética sobre eles, ensinando o poder e o amor de Deus. Agora que os israelitas estavam prestes a entrar em sua herança, o momento era propício para sinais marcantes do favor e poder divinos. Mas para que o milagre tivesse o devido peso, a reflexão e a expectativa prévias eram essenciais. Os israelitas eram como crianças cuja curiosidade precisava ser despertada e a agitação ali intensificada por meio de anúncios estimulantes. Então, quando o dia memorável amanhecesse, a atenção seria voltada para cada detalhe, cada acontecimento, e mais vívidas e duradouras seriam as impressões produzidas. Um milagre realizado silenciosamente e repentinamente não alcançaria os resultados pretendidos. A preparação convém aos nossos compromissos solenes, qualificando-nos mais rapidamente a ouvir a voz mansa e delicada e a perceber o caminho de Deus entre os homens. É bom que as paixões se aquietem e os deveres comuns sejam afastados da mente quando nos aproximamos das obras sagradas de Deus. De que influência duradoura seriam capazes os cultos do dia do Senhor, se fosse possível dedicar a noite anterior a preparar a mente para dizer: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Para acolhermos plenamente os benefícios de testemunhar um sinal ou de ler um relato dele, precisamos da mesma santificação de coração. Versículo 5 fala dessas maravilhas de Deus. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós. Capítulo 3, versículo 5. Estas palavras, elas expressam admiravelmente as condições de toda bênção para o povo de Deus. Essas condições são, ao mesmo tempo, divinas e humanas. O divino é essencial, o humano só pode ser realizado através dele. Deus fará maravilhas. Esta é uma descrição verdadeira de todas as obras de libertação de Deus e principalmente de seu grande milagre do perdão. Pois de todas as coisas maravilhosas que ele faz, a mais surpreendente é que ele tenha compaixão de nós e volte para nós, depois de o termos abandonado. A graça é um milagre supremo. Jamais desanimada, ela triunfa perpetuamente sobre todos os obstáculos, destruindo tudo que se opõe aos seus desígnios, transformando montanhas em planícies e se magnificando em nossas fraquezas. Há períodos na história da humanidade e na história dos indivíduos em que este milagre de constante recorrência se torna ainda mais enfático, como se para acelerar o propósito do amor eterno. Assim foi na época do conflito entre Israel e as nações cananeias. Assim foi no nascimento do cristianismo, assim é no início da nova vida na alma individual. A graça livre e soberana, que realiza maravilhas, milagres, é, portanto, a condição divina necessária e antecedente. A condição humana, ela é claramente expressa nestas palavras de Josué: santificai-vos.
Repetimos, essa condição, ela não pode ser cumprida a menos que a graça divina tenha renovado nossos corações e nos dado forças para nos santificarmos. Mas nosso dever não deixa de ser positivo, imperativo e sagrado. Deus não nos trata como seres passivos e inertes, mas como agentes livres feitos à sua imagem. Cabe-nos, portanto, responder à sua graça. E daí a necessidade de nos santificarmos para que possamos participar das maravilhas que Ele realizará. Isso é ainda mais necessário, visto que Deus não realizará essas maravilhas sem nós, mas por meio de nós e conosco, chamando-nos a sermos seus colaboradores. Israel deve se preparar para a vitória santificando-se. Santificar-nos é afastar tudo que é estranho à vida divina, consagrar-nos incondicionalmente a Deus, entregar-nos a Ele, abrir nosso coração para que Ele o preencha. É render-nos a Ele como instrumentos em suas mãos, de modo que nunca sejamos melhores colaboradores para Ele do que quando permitimos que Ele trabalhe em nós. Deixar que Ele trabalhe. Esse é o nosso melhor caminho de servir. Desejamos que Ele volte a fazer maravilhas em nossa época, nestes dias de conflito final entre o Evangelho e o Anticristo. Santifiquemo-nos então, como os filhos de Israel na véspera da batalha contra os cananeus, e assim se cumprirá a dupla condição de toda a bênção espiritual, tão bem exposta por Paulo nas suas palavras. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, pois é Deus quem opera em vós o querer e o realizar de acordo com a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. A travessia do Jordão nos lembra que a vitória começa antes do milagre. Quando a arca vai à frente, o coração se santifica. Deus transforma limites em passagem e promessas em realidade. Seguir a presença de Deus e preparar a alma é o caminho seguro para contemplar suas maravilhas. O que hoje ocupa o centro da sua caminhada? A conquista visível ou a presença viva de Deus? Você tem se santificado para atravessar o Jordão que está diante de você? São reflexões que ficam para a gente encerrar mais um episódio. Vamos orar? Vem comigo falar com Deus e eu te encontro no próximo episódio, tá bom? Senhor Deus, coloca a tua presença no centro de nossa vida. Ensina-nos a seguir a tua arca, a santificar o coração e a confiar que tu operas maravilhas no tempo certo. Prepara-nos para te ver agir e faz de nós instrumentos da tua graça, para a tua glória. Amém, amém e amém. Joia demais. Deus é bom o tempo todo, que Ele continue abençoando grandemente sua vida. Eu te encontro no próximo episódio, tá bom? Para a gente continuar meditando na poderosa palavra de Deus. Até breve. Tchau, tchau.